A caridade, diz Deus, isso não me espanta. Isso não é espantoso. Essas pobres criaturas são tão infelizes que, a não ser que tivessem um coração de pedra, como não haveriam de ter caridade umas para com as outras? Como não haveriam de ter caridade para com seus irmãos? Como é que eles não haviam de tirar o pão da boca, o pão de cada dia, para dá-lo a desgraçadas crianças que passam? E meu filho teve para com eles uma tal caridade. Meu filho irmão deles. Uma tão grande caridade. Mas a esperança, diz Deus, eis o que me espanta, a mim mesmo. Isso é espantoso. Que essas pobres crianças vejam como tudo isso acontece e acreditem que amanhã vai ser melhor. Que vejam como isso acontece hoje e acreditem que vai ser melhor amanhã cedo. Isso é espantoso e é mesmo a maior maravilha da nossa graça. E eu mesmo me espanto com isso. E é preciso que de fato minha graça seja de uma força incrível. E que ela escorra de uma fonte como um rio inesgotável. Desde aquela primeira vez que ela escorreu e escorre sempre desde então. Na minha criação natural e sobrenatural. Na minha criação espiritual e carnal e ainda espiritual. Na minha criação eterna e temporal e ainda eterna. Mortal e imortal. E aquela vez, ó aquela vez, desde aquela vez que ela escorreu, como um rio de sangue, do flanco transpassado de meu filho. Qual não deve ser a minha graça e a força da minha graça para que essa pequena esperança, vacilante ao sopro do pecado, trêmula a todos os ventos, ansiosa ao menor sopro, que seja tão invariável, e mantenha-se tão fiel, e tão reta, tão pura, e invencível, e imortal, e impossível de apagar-se, que essa pequena flama do santuário, que queima eternamente na lâmpada fiel, uma chama tiritante que atravessa a espessura dos mundos, uma chama vacilante que atravessa a espessura dos tempos. Uma chama ansiosa atravessou a espessura das noites. Desde aquela primeira vez que a minha graça escorreu para a criação do mundo. Desde então que a minha graça escorre sempre para a conservação do mundo. Uma chama impossível de se alcançar, impossível de se apagar ao sopro da morte. O que me espanta, diz Deus, é a esperança. E fico pasmo. Essa pequena esperança que parece uma coisa de nada. Essa pequena esperança. Imortal. Porque as minhas três virtudes, diz Deus. As três virtudes minhas criaturas. Minhas filhas, minhas crianças. Elas próprias são como as minhas outras criaturas. Da raça dos homens. A fé é uma esposa fiel. A caridade é uma mãe. Uma mão ardente, cheia de coração. Ou uma irmã mais velha que é como uma mãe. A esperança é uma meninazinha de nada, que veio ao mundo no dia de Natal do ano passado, que brinca ainda com o boneco de neve, com seus pinheirinhos de madeira da Alemanha, pintados, e com seu presépio cheio de palha que os animais não comem, porque elas são de madeira. Entretanto é essa meninazinha que atravessará os mundos.
essa meninazinha de nada. Ela só, levando os outros, que atravessará os mundos volvidos. Charles Pegg nasceu em Orleans, 7 de janeiro de 1873 e faleceu em 5 de setembro de 1914. Charles Pegg foi um escritor, um notável poeta, ensaísta e editor francês. Suas duas filosofias principais eram o socialismo e o nacionalismo, mas no máximo em 1908, após anos de agnosticismo inquieto, ele se tornou um católico romano crente, mas não praticante. A partir dessa época, o catolicismo influenciou fortemente suas obras.